O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Congresso Nacional a retirada de tramitação de 4 projetos de lei encaminhados pelo governo de Jair Bolsonaro. As propostas tratam de normas para atuação de militares em operações de garantia da lei e da ordem, uso de redes sociais, cessão de excedente em contratos de partilha do pré-sal e também instituição da política nacional de longo prazo. Meus queridos, pé de porco, coisa de porco, tá rapidinho, assim, 30 minutos, tuitinho. 30 minutos. 30 minutos não, 30 segundos. 30 minutos? 30 Aí eu já ia infartar. Não, 30 minutos o Jurássico não saía Não hoje. ia sair hoje, Não, então obrigado pela correção, Celestino. De vez em quando aqui o cérebro voa. Edivaldo, coice de porco. Olha, eu não sei exatamente todos os projetos, eu acho que tenho mais conhecimento dessa questão da ilicitude penal em relação à atuação dos militares nas operações de garantia da lei e da ordem, com a qual eu concordo plenamente, porque principalmente militares envolvidos em ações urbanas precisam ser um pouco mais cuidadosos com relação a isso. Eles não têm o preparo técnico para fazer essas abordagens e os riscos de se cometerem um crime, no sentido de disparar num cidadão, é maior. E no projeto que o Bolsonaro tinha, não haveria nenhuma punição em relação a isso. Seria uma reação no ambiente de crime e isso também é extensivo também para os policiais. Mas nesse caso específico, discutindo exclusivamente isso, é o que eu acho que está correto nesse momento. Retirou para se discutir de forma mais ampliada. A questão do pré-sal também. Conclui. Então, eu acho que decisão, não vejo decisão política só nisso, mas tão somente uma decisão técnica. Monique. Para mim, mostra que esse governo tem um compromisso de fazer reformas com o passado. Acho que resume tudo assim, o que a gente tem visto no cenário político desse governo. Gilmar. São propostas importantes que terão que ser mais discutidas e analisadas, é o que eu tenho a dizer. Celestino. Eu falar para o Edivaldo que o excludente de licitude não foi aprovado. Então, esse converser de tirar os poderes das Forças Armadas para resolver alguns casos, né, de caos é converser. Mas o pior que esse governo Lula fez foi o marco do saneamento, né, que mexe com a saúde do povo. Ele desidratou, ele tirou o emprego de milhares de pessoas e aquele projeto do governo Bolsonaro de levar água tratada, encanada até 2035 para 99% da população foi por água abaixo. E falando em água, né, esses projetos são um balde de água fria no atual governo. São projetos de longo prazo, alguns deles, né, não a sua maioria, e projetos que limitam aí a questão de gastos e da forma na qual o governo conduz. Eu lembro até hoje que o governo da ex-presidente Dilma, na qual faz parte do grupo político, foi indicada por um banco internacional pelo Brasil, pelo governo Lula, dizia que o dinheiro do pré-sal, uma grande parte seria aplicado na educação. Nunca vimos um barril de petróleo do pré-sal sendo retirado de fato e esses investimentos feitos. Então, essa realidade, Kelly, ela precisa ser revista pelos nossos deputados. A gente sabe que quem pauta essas matérias é o presidente da Câmara, na qual o atual presidente ajudou, mas que a maioria no Congresso é quem decide essas pautas importantes. Então, tudo isso tem que ser avaliado, esses projetos não podem ser tirados em pacotão, cada um tem seu mérito, cada um vai ser discutido, e a partir daí os nossos deputados vão se encaminhar e fazer aí suas ponderações em relação a cada um deles. Calazans. Acho um grande absurdo, um desrespeito com o Estado brasileiro, um desrespeito com a rotina, com a liturgia estatal, porque uma vez que esses projetos foram apresentados, mesmo havendo mudança de governo, a competência tem que ser do Congresso Nacional. O governo tem todo o direito de fazer a sua articulação junto aos congressistas para que o projeto não seja aprovado, mas o debate tem que acontecer. O governo Lula está atropelando, está colocando o Brasil para trás. Isso que ele fez aí agora com o marco do saneamento realmente é inaceitável, porque muitas empresas privadas, muitas pessoas investiram nisso, criaram expectativa, investimento, contrataram pessoas e agora, de repente, o governo vem e muda uma posição de Estado, ou seja, causando insegurança jurídica, insegurança econômica. Daqui a pouco ninguém mais vai querer investir no Brasil, porque esse governo muda as coisas do dia para a noite, não respeita as posições estatais. Então, é mais um absurdo.